E muitos querem respostas, não é verdade? De como saber qual é o chamado, qual o propósito de vida, como se percebe isso no decorrer do caminho. E esse vídeo é justamente para me estar falando com você como é que a gente percebe qual é o nosso chamado. Eu me chamo Thaís e sejam muito bem-vindos no meu canal. Estou com esse canal recente. Geralmente eu gosto de estar falando lá no meu Instagram, mas agora eu criei esse canal, então sejam muito bem-vindos. E amados, eu quero compartilhar com vocês como eu descobri também o meu chamado, tá? E como eu falei para vocês, a gente quer respostas, na verdade? E muitas das vezes Deus, ele já está te dando as respostas, está mostrando os sinais e você ainda não está percebendo. Porque Deus, ele fala através de sinais. É muito importante a gente prestar atenção nas sinalizações de Deus. Amados, eu comecei a prestar atenção nas sinalizações de Deus sobre o meu chamado, meu propósito de vida, né? Aquilo que de fato é o que dá sentido à minha existência. E um dos sinais, amados, é quando você está fazendo algo já, eu não sei qual é a tua profissão, eu não sei qual é o trabalho que você exerce, o que tu faz, mas se você está fazendo algo e isso ainda está te dando uma frustração, você de fato faz, mesmo que você goste até, mas isso não te dá uma realização por completo, você não fica feliz por completo. Então, esse é um dos sinais de que você está fora do teu propósito, geralmente, tá? Geralmente é um dos sinais que você está fora do teu propósito. Então eu comecei a perceber isso, né? Eu comecei a fazer outras coisas, trabalhei em algumas coisas e eu fui percebendo que não é de fato isso que me dá felicidade por completo. Aí eu comecei a perceber que quando eu oro nas pessoas, quando eu gravo vídeo lá no meu Instagram falando sobre Deus, né, pregando o evangelho, e sabe, quando eu falo de Deus para as pessoas, quando eu dou conselhos, eu percebi que é isso que me deixa feliz. Recentemente, eu fui visitar um casal com o meu esposo e a minha irmã foi junto, e ali, amados, Deus me usou para ficar à frente da oração. E ali eu fiquei à frente da oração e foi uma bênção a presença de Deus ali naquele lugar, sabe? Ver o choro, sabe? As lágrimas. E eu fiquei tão feliz, tão saltitante, tão dançante, tão alegre. E aí meu esposo até achou graça, né? Porque de fato é o que me dá sentido. E eu posso te falar que Deus começou a me mostrar isso. Na verdade, eu não estava percebendo com clareza, porque geralmente acontece isso, né? Quando eu oro nas pessoas, elas são quebrantadas. E ali, amados, mas eu não estava vendo com clareza. E às vezes a gente não vê com clareza, né? E falando um pouquinho assim da minha história, eu já cheguei a fazer faculdade para serviço social, já cheguei a fazer faculdade para RH também, mas todas, né, pararam pelo meio do caminho. Eu não fui para frente nessas duas faculdades porque eu não me, sabe, eu não estava feliz de verdade. Quando eu fiz serviço social, eu achei tão chato. E eu fui fazer RH porque eu percebi que eu tinha ali um talento para me comunicar, e geralmente o pessoal do RH, né, tem que lidar com os funcionários, né, enfim. E ali eu fui para RH. Não sei se vocês vão escutar, mas meu bebezinho tá chorando ali. Daqui a pouco eu já vou lá com ele. Vou finalizar aqui com vocês o vídeo. E amados, aí eu fui para RH por conta desse meu talento de me comunicar, mas aí eu também eu me senti frustrada. E olha que tinha mal começado. Eu tava ali fazendo, mas sabe, a gente sente, a gente é muito insistente e teimosos, né? Porque a gente faz algo, mas a gente já sabe dentro de nós algo muito forte e sente que não é o nosso lugar. Então Deus começou a ver que Ele me deu sim, né, um talento para comunicação. Ele me aprimorou isso porque antes eu não tinha. Ele foi me aprimorando e está me aprimorando cada vez mais. Mas Ele está me dizendo, mas não é para me usar o que Ele me deu para essas coisas, e sim para aquilo que de fato é o propósito dele. Então, amados, que a gente possa ter esse cuidado, porque se a gente for parar para analisar, já pensou se eu tivesse feito essas faculdades até o final? Eu teria perdido o meu tempo.
Mas claro, não totalmente, porque tudo que a gente faz em questão de estudo, né, serve de alguma forma. Mas por que perder meu tempo? Porque não é nisso que eu quero dedicar a minha vida, sabe? E eu comecei a ver que Deus tem algo para mim em questão de ministério com pregação. Recentemente eu tive a oportunidade de pregar 2 vezes para a igreja em um culto, né, em uma outra cidade e também na cidade que eu moro. Então, eu estou começando a ver os sinais. Então, se eu tiver que fazer uma faculdade, será de teologia e eu não irei errar mais. Porque Deus começou a me mostrar com clareza. E, na verdade, não é que ele começou a me mostrar com clareza, eu que ainda não estava prestando atenção. Sabe, amados? Então, é sobre isso. Então, se você deseja saber o teu chamado, ministério, que você possa prestar atenção. Tenho certeza que Deus já te dá dando sinais. E outro detalhe para finalizar. Tudo são processos. Às vezes a gente quer logo viver ali, sabe? Ali a plenitude, né, daquele chamado do ministério. Mas, amadas, a gente não pode menosprezar os processos, sabe? Não pode. Eu lembro que eu comecei a pregar ali no meu Instagram, acho que foi no ano de 2021 que eu comecei a soltar uns videozinhos. Aí depois eu parei, mas tô voltando né? Tô voltando agora a pregar ali novamente. Mas isso tudo são processos, sabe? É Deus me treinando, sabe? Para me falar dele, porque ele quer me usar na pregação do evangelho. Então, não menospreze processos, mesmo que tu não tenha curtidas, mesmo que tu não tenha muitos seguidores, não menospreze processos, porque isso tá te ajudando de alguma forma, porque se trata, né, do que Deus tem com você. Então não menospreze processos, não queira só viver ali a plenitude, mas sabe que você possa deixar Deus fazer, porque nem tudo será você que vai fazer. Tem muita coisa que é Deus que vai fazer. Tem portas que é só Deus que vai abrir. Então não adianta tu querer fazer estratégia, se mover. Não vai ser pelas tuas mãos, vai ser pelas mãos deles. E quando a gente entende isso, a gente passa a descansar, porque você entende que vai se concretizar, você vai viver no tempo dele. Então, amados, é isso. Se você sente que tem um chamado, que tem um propósito para um ministério, para algo do reino, né? Então, começa a se preparar, começa a estudar, começa a ler mais a Bíblia, começa a se dedicar. Se você, enfim, conforme os sinais que Deus vai te orientando. No meu caso é de pregação, eu não sei o teu. Se você quiser compartilhar, comentar aqui no que tu sente, que tu tem um chamado, que Deus já tá te dando sinais e você já tá percebendo, você pode comentar aqui também. Então é isso, amados, o vídeo fica por aqui e que Deus te abençoe. E se você desejar se inscrever nesse canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Eu tô querendo colocar toda semana vídeos aqui no meu canal, compartilhar, tá bom? De testemunhos, enfim, né? Processos que a gente passa no decorrer desses anos de cristão. E que Deus te abençoe, abençoe a tua família e que você viva o teu chamado no Senhor. Amém.